tem que edição para gravação rapidinho. Tá ok? Não, mas o microfone. Ah, é? Precisa que faça o instalo? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Muito obrigado, né, por vocês terem vindo. Quem veio aqui viu o anúncio no Facebook, foi isso? Todo mundo? Levanta a mão aí. No Instagram? E e-mail? O que foi e-mail? Obrigado a todos por terem vindo. Quem quer ser gamer aqui? Quem joga LOL? Tem alguém que joga outra coisa? Que CS? Bora, vamos lá começar. Pode começar. Então, a primeira coisa é agradecer muito aqui pelo espaço que a Festival deu para a gente, junto com a LG. Então, são eles que estão promovendo, dando essa oportunidade para vocês. A ideia fazer esses workshops é trazer vocês para perto do que é a profissão gamer. Então, muita gente tem o sonho de ser um jogador profissional, mas não sabe muito bem os caminhos. E essa é o que eu quero tentar começar a passar aqui para vocês. A gente tem cerca de 30 a 40 minutos. E essa é a minha ideia, passar um pouquinho para vocês do que é a profissão gamer e qual é o caminho para chegar lá. Beleza? Quem já conhece a história do CNB aqui? Você já conhece? Ainda bem. Alguém conhece o PBO aqui? Boa. Depois a gente consegue fazer umas fotos com ele, beleza? Não é igual o Ted, né? Ele estava olhando ali e falando, pô, o Ted é cheio de menininha, olha. Que triste, né? Que triste. A gente chega lá. Beleza, contando um pouquinho da história do CNB, então a gente começou em 2001. E eu vou contar a história porque vocês vão entender que o nosso principal sonho era o mesmo de vocês. O meu irmão que está me gravando, que é o Kleber, era o sonho da vida dele. Então, tudo começa com uma brincadeira de Counter-Strike. Então, quem jogava na Lan House aqui? Alguém pegou a época da Lan House? O meu irmão jogava na Lan House, jogava Counter-Strike na Lan House, e ele tinha um grupo de amigos que se autodenominava os canibais. Para quem joga CS, deve... Um dos companheiros era o Deb, o Zeus, era o pessoal que jogava junto com o meu irmão. Tá? Isso acabou se tornando o nosso hobby, o hobby dos irmãos. Então ele ia para a Lan House jogar Counter-Strike, disputar os torneios, e eu com o meu irmão mais velho ia junto para acompanhar. A minha mãe não deixava ele sozinho, ele tinha 11 anos de idade, tinha o sonho de ser jogador, de ganhar dinheiro para jogar videogame. E aí a minha mãe falava, você tem que ir junto porque ele é seu irmão mais novo e não vou deixar ele na Lan House sozinho. E assim começou, e esse virou o nosso hobby, virou o hobby dos irmãos. E por 7 anos foi assim. Por 7 anos ele ia lá para a Lan House, disputar torneio, treinar, e eu, com o irmão mais velho, ia junto. Ia junto para organizar almoço, levar de um lado para o outro, arrumar briga. Mas é tudo que o irmão mais velho tem que fazer direito, né? Então essa era a ideia. Em 2008 eu estava me formando, eu fiz administração de empresas e o meu irmão estava terminando o colegial. E aí a gente decidiu que a gente precisava fazer algo juntos, que a gente sempre se deu muito bem. E a ideia principal era transformar o nosso hobby na nossa profissão. Naquela época era muito complicado, vocês devem imaginar, se hoje é difícil, imagina há 11 anos atrás. Mas a gente começou a estudar um pouco e a gente percebeu que o que a gente precisava fazer, ou o que a gente queria fazer, era um clube de esporte eletrônico. Então a gente viu como funcionava um clube de futebol. A gente falou, olha, o clube de futebol tem alguns dos melhores jogadores da região ou do mundo, e aqueles jogadores, eles atraem pessoas que gostam do jeito que eles jogam, eles são bons jogadores e atraem público com isso. E com isso a gente consegue patrocinadores, a gente consegue desenvolver projetos, consegue fazer licenciamento. E foi nessa ideia que surgiu o CNB como profissional. Então a gente deixou de ser um grupo de amigos, deixou de ser o nosso hobby, e a gente transformou o que era o nosso hobby na nossa profissão. Sempre a gente fez isso por causa do meu irmão, porque ele tinha o sonho de ganhar dinheiro para jogar videogame. Então esse era o que motivava a gente. Isso foi
foi sempre o que motivou a gente. Então, quando veio em 2012, aqui da linha, né? Em 2010 a gente chegou a ter 13 modalidades, a gente tinha muitas equipes, a gente chegou com o nosso time de Counter-Strike sendo um dos melhores times do mundo, na época Church, Spaca, e quando foi em 2012 veio o League of Legends no Brasil e aí a gente pensou na reestruturação. Então foi quando a gente parou um pouco as nossas operações Counter-Strike, a gente mudou a chave para o League of Legends. Tá? Isso porque a Riot dava muito apoio, então ela já veio, já montou um escritório no Brasil, já começou a organizar um campeonato, então a gente conseguia vislumbrar que era mais fácil a gente fazer o que a gente queria no League of Legends do que no Counter-Strike naquela época. Naquela época era assim, tá? Então, não estou falando que isso é assim até hoje, mas naquela época essa era a realidade, tá? Depois disso a gente começou uma trilha de sucesso dentro do League of Legends. Então, em 2013 a gente chegou a ser finalista do CBLOL, em 2015 é uma história interessante porque a gente lançou a peneira preparando campeões. Quem fez a peneira aqui? Alguém passou? Ninguém passou? Não? Chegou na final 4 vezes? Você é um guerreiro. Mas é isso, por isso eu vou falar aqui um pouco. Então, preparando campeões surgia por causa disso. A pergunta que mais chega até hoje lá nas nossas redes sociais é: como eu faço para me tornar um jogador profissional? Essa é a principal. Se vocês abrirem lá, sempre vai ser essa pergunta. E a gente ficou sem. Aquilo ficava na cabeça meio do meu irmão, por quê? Porque era a mesma pergunta que a gente fazia anos atrás, a gente não tinha nenhuma oportunidade para dar para as pessoas. A gente não conseguia falar, putz, é assim. Não tinha um caminho, e nessa a gente criou o Preparando Campeões. Então foi daí que surgiu o Preparando Campeões. Em 2016 a gente montou a nossa arena, que era para receber o espaço. Estou vendo o Lucas Moyol ali, que está direto na arena, sempre está lá com a gente. E em 2018 a gente fez o maior campeonato amador de LoL, que a gente distribuiu R$100 mil de premiação. Esse é um pouquinho ainda, resumidamente, da nossa história, tá? de quem a gente é. Vou passar, por favor. E aqui eu acho que o maior intuito, eu acho que a dificuldade, pelo menos era a minha e que eu sinto que até hoje tem muita dificuldade, é a resistência das pessoas, da família, das pessoas em te apoiar na carreira assim, de ser um jogador profissional. Alguém tem essa resistência aqui? Alguém sofre com isso? Sofre? Então, imagina que hoje, 2019, ainda existe essa resistência da família não apoiar, de falar que você deveria estudar, que você perde tempo jogando. Mas imagina isso em 2009, que foi quando a gente começou a fazer o negócio de fato, né? Então, tinha muito preconceito. Hoje a gente já tem... lá a gente falava que tinha um time de esporte e o cara virava para mim e perguntava: vocês são dois vagabundos, né? Então, essa era o tipo de coisa que a gente ouvia direto. Então, hoje já é muito diferente. Quando a gente fala que a gente tem um time de esporte, a gente é muito respeitado por isso. Pouco investimento naquela época, hoje já tem, você vê, lojas do porte da Fest, tão renomadas, se arriscam e fazem um espaço gamer específico para vender os equipamentos. Antigamente a gente não tinha nem que comprar, tinha que trazer de fora se quisesse ter alguma coisa diferente. Então, você vê a diferença que é para hoje. As organizações não tinham estrutura e eu me encaixo dentro delas, tá? O CDB nessa época não tinha a estrutura que tem hoje. Então, era muito difícil angariar patrocínios, fazer projetos. E hoje a diferença disso, né? E aqui mais uma série de pontos, mas o intuito desse slide aqui era para vocês verem todos esses pontos, né? Do quanto já mudou. E a pergunta para vocês é: como vocês acham que vai estar isso daqui 10 anos, em 2029? Alguém tem dúvida de que isso é uma profissão que vai estar muito melhor do que é hoje, em 2029? Então vale se arriscar. Vale se arriscar. Você vai ter que enfrentar muita coisa. Eu poderia falar aqui o dia inteiro sobre tudo que a gente teve que enfrentar para chegar até 2019. Mas eu tenho certeza que o caminho de 2019 para 2029 vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil. Então esse é o ponto que eu quero passar para vocês. Assim como qualquer carreira, você tem
uma série de investimentos, você tem que dedicar o seu tempo, você tem que enfrentar barreiras, ainda não está resolvido, ainda é uma coisa nova, tá? Então isso tem que ficar bem claro, mas hoje o risco é muito menor, o risco de se dedicar a isso é muito menor. Então esse foi o real intuito do que eu queria passar nesse slide, para vocês entenderem que o risco de ser um jogador profissional é muito menor. Tá? Pode passar. E aqui tem alguns caminhos. Então, esses são os caminhos que dá para você trilhar até chegar lá. Tá? As partidas ranqueadas. Então, como a maioria do LoL e do CS, é muito fácil de identificar isso. As partidas ranqueadas, elas, diferente de esporte normal, futebol quando você joga muito bem, é muito relativo, porque não tem uma pontuação que te fale, olha, você é muito bom, e tá um monte de gente vendo que você é bom, porque você tem uma pontuação boa. Dentro dos jogos eletrônicos ainda tem essa facilidade. Então, se você tiver uma pontuação boa, se você for muito bem ranqueado, você vai estar lá entre um grupo seleto de 200 pessoas, que é no caso do LoL, que está ali no desafiante, e você já sabe, ali os times já têm a ideia de que aqueles 200 que estão ali são muito bons. Então, a gente angaria jogadores de lá, é de lá que a gente pega jogadores. Uma das opções, tá? Não é que é só essa opção, mas uma das opções é essa. Então, vale a pena se dedicar tempo. Aí, depois a gente entra nos pontos do que é isso, mas vale a pena se dedicar tempo. Porque os times usam isso como base, tá? Campeonatos amadores. Os campeonatos amadores, ele não é um caminho direto para um clube, mas ele é um caminho que te deixa mais experiente. Então, se você joga só partida ranqueada, a gente sabe muito bem que você não está preparado para jogar um campeonato ainda. Mas os campeonatos amadores, ele te dá a sensação do que é disputar um jogo valendo, e isso serve para um currículo, tá? Então, quando a gente vai lá e pega um jogador, por exemplo, da Ranked, que esse cara tem o costume de jogar campeonatos amadores, que a gente sabe desses resultados, isso faz diferença na hora de um time escolher essa pessoa. Porque já aconteceu com a gente no CNB, a gente pegar pessoas que eram muito bons na arrancada, a gente joga dentro do time, na hora do campeonato, na hora do vamos ver, o cara não consegue desempenhar. Então essa é uma coisa que eu falo que é muito mais por experiência, porque isso é da onde a gente veio, né? A gente vem dos campeonatos amadores, é da onde a gente se estruturou. Time com colegas, e aqui é importante, por que time com colegas e não com amigos? Porque às vezes seus amigos não são bons. Tem algum amigo aqui que é ruim? Tem? Aponta o seu amigo ruim aí. Eu vou apontar aqui. Brincadeira, pessoal. Mas time com colegas, porque às vezes, quando você está lá você está chegando nos níveis mais altos, você vai precisar de gente que está na mesma pegada que você. Então, muitas vezes você joga com um amigo seu que não está com a pegada de ser um jogador profissional. Ele é seu amigo de colégio, seu amigo da faculdade, mas o cara não está com aquele, não está com aquela. E isso faz diferença, isso vai te atrasar na evolução. Tudo que eu estou falando aqui vai se basear no tempo. Tudo que eu estou falando vai se basear no tempo. Então, quanto tempo vocês têm para chegar, para correr atrás do sonho? Então, quanto mais facilitadores, mais vocês ganharem tempo, melhor. Então, esse é o ponto importante. Acho que isso que vocês têm que ter na cabeça. Vocês têm que ganhar tempo para chegar lá. E jogar com colegas é isso. É você escolher caras que estão ali no seu nível, que tem a mesma pegada que você, e que vão te ajudar a ganhar tempo evoluindo. Tá? E por que eu não fiz o caminho da peneira e fiz esse caminho? Porque as peneiras dos times é o caminho mais prático que tem. Por quê? Porque é o caminho que você está direto dentro do time. Você passou numa peneira, no nosso caso, por exemplo, você vai cair num time amador. Mas você caindo num time amador, você vai ter um contato direto comigo e com o meu irmão, você vai ter um contato com os nossos treinadores. Você já está dentro do time, é muito mais fácil para você chegar no nível profissional. E muitas vezes até a gente pega jogadores que passam na primeira e já tem direto lá no profissional, se a gente identificar que aquele cara está preparado para isso. Então, as peneiras hoje de todos os times, sem exceção, é o caminho mais fácil de você chegar, que ganha mais tempo. Tá? Agora, se eu falar para vocês que é fácil, nenhum desses caminhos é fácil. Quem aqui já terminou o colegial?
está na faculdade, quem está na faculdade? Para fazer uma carreira, para você construir uma carreira, qualquer que seja, é fácil? 5 anos estudando. Você passa lá, sei lá, 15 anos no colégio, 10 anos pelo menos no colégio, aí você tem que passar mais 4, 5 anos para fazer a faculdade, para aí você chegar na sua carreira. Mais jogador profissional, gamer, ele pensa o seguinte, ele pensa que ele já tem que estar nesse seguinte, ele tem que estar no time, senão ferrou. E isso é por quê? Por causa da pressão, existe uma pressão. Então, o que você sempre tem que controlar é essa gestão, essa pressão com o tempo. Se você tem se é de fato o seu sonho, você tem que pôr tudo na frente, você tem que enfrentar tudo. Se você não tem condição de fazer isso, você não vai ser um jogador. Lá dentro de informática, não vai ser. Não vai ser. É melhor você fazer outra coisa. Eu estou te falando de cara. Não perca seu tempo. Agora, se você quer se dedicar a esse é o sonho da sua vida, põe na sua cabeça que você vai ter que passar. É o processo de fazer uma carreira. Fazer uma carreira não é fácil. Não é do dia para a noite que você faz uma carreira. Seja ela qual for. Pode passar. Uma coisa muito importante que a gente sentiu é o investimento do quanto você vai ter que pôr de tempo e de dinheiro para chegar lá, tá? Cursos eu coloco aqui porque cursos específicos de game ainda não é tantos. A gente começou agora o Unilog, quem recebeu e-mail já deve ter visto lá, que é o Level. A gente tem isso que eu estou falando para vocês aqui, é um trecho, uma parte de um curso que a gente tem, que chama Via Pro. Então, essa é uma outra ideia que a gente vem desenvolvendo, que são essas ideias do curso. Por quê? Porque faz vocês ganharem tempo. Tem que pôr dinheiro, tem que pôr. Você põe dinheiro na faculdade? Põe dinheiro na faculdade. Você põe dinheiro para fazer qualquer coisa na sua carreira. Então, se você quer ser um jogador profissional, você vai ter que sim ter algum para você ganhar tempo, você vai ter que ter algum investimento. Mas senão, você vai conseguir também, mas pode demorar mais tempo do que o previsto. Essa é a ideia, tá? A parte de equipamentos. Quando a gente está jogando em alta performance, e aí está o TDO ali para falar, qualquer 1% de melhora faz toda a diferença. Então, se você tem um monitor que ele é 144 Hz e existe no mercado que é 240 Hz, pode ser 1%, mas ele faz a diferença. Esse é um ponto importante. Quando a gente está no clube, lá, disputando com os 8 melhores times do Brasil e querendo chegar entre os melhores times do mundo, 15 minutos de treino a mais faz diferença. Equipamento nem se fala, equipamento a gente sempre tem que tentar ter os melhores, então por isso que a gente tem que ir renovando, tem que ter os melhores equipamentos. Então faz diferença investir em equipamentos, tá? E quando eu falo equipamento,